Então, você vai ler o número e você precisa garantir que o número que ele atenda a certas condições. Por exemplo, vamos pensar aqui num programa que lê data de nascimento. Nascimento.pai. Por algum motivo qualquer, a gente não vai fazer nada com dado a não ser imprimir. Então, eu vou ler 3 números. O dia, o mês e o ano. Como é que eu faço isso? Bom, cada um deles precisa seu próprio input. O problema é que cada um deles tem suas restrições. Vamos começar com dia, por exemplo. Quais são os valores válidos para dia? Você não quer valores menores do que 1 e nem maiores do que 31. Vamos fazer uma coisa bem simplificada por hora. Como é que você faz isso? Você pode fazer se dia menor do que 1 ou dia maior do que 31, você pode dizer a ele dia inválido. Isso é válido, isso é perfeitamente possível. O problema desse código é que você não tem... Funcionou, menos 10 ele te reclama, 32 ele reclama. O problema é que ele só faz reclamar, ele não está te dando a oportunidade de corrigir o erro. É aí que o while é tipicamente usado. O que é que você vai fazer aqui? Você vai ler o número e vai colocar ele num laço, pedir o número novamente, caso ele tenha digitado o dado inválido. Vamos pensar em termos de estrutura de código, em termos de processo, e não em termos de código, tá certo? Qual dessas estruturas vocês acham que é mais apropriada para o nosso laço? Uma saída no final, saída no meio, ou a saída no início? Vamos pensar. Você lê um número, e se o número for válido, você pode sair. Lembre que esse if é o nosso teste. Se o número for válido, você vai sair. Caso contrário, o que você quer é literalmente corrigir os dados, né? Mandar para ele a mensagem e, bom, basicamente mandar mensagem, dizer, olha, seu número está errado e pedir para ele ler o dado de novo. Bom, isso seria verdade se você pudesse fazer o teste e a leitura imediatamente. O problema é que você só pode fazer o teste. Então, provavelmente, vamos tentar isso aqui agora. Eu vou ler o dado, e em seguida eu vou testar, vou fazer isso aqui, a leitura, conversão e tudo mais. Isso aqui agora é testar. O dado é válido? Se for válido, eu continuo. Se não for válido, eu volto a ler o dado. Essa estrutura parece melhor. Tá? Por quê? Porque agora eu posso primeiro ler, converter, aqui tem muito mais ação do que a gente precisa, né? Converter, testar se a situação atende às exigências. Se ela atende, eu posso continuar para a próxima parte do código. Se não atende, eu quero voltar a ler. O problema daqui é que eu não tenho como imprimir a mensagem de erro, se você prestar bem atenção. Por quê? Porque eu estou usando o mesmo trecho de código para a leitura normal, para a primeira leitura, e para a segunda e para a terceira. Então, vamos imaginar aqui, você imprime, digite o dia do seu nascimento. Você leu o dado, converteu, testou. O dado agora está validado e você sai. Vamos supor que o usuário agora digitou o dado errado. Então, você imprimiu. Digite o dia do seu nascimento, você leu o dado, converteu, você testou e verificou que o número é inválido. O que é que você vai fazer agora? É digitar para ele de novo, digite o dia do seu nascimento, mas você não está dando nenhum retorno para ele sobre se aquilo está correto ou não. E aí você vê que a forma mais apropriada é esta. Você vai ler o dado. Primeiro você vai entrar, imprimir, digita o dia do seu nascimento. Você vai ler o dado, vamos supor que aqui está junto agora, ler o dado e converter para inteiro, testar se o dado é válido. Se ele for válido, você sai e continua a execução normal. Só que você tem aqui uma reserva no laço de repetição que só é usada caso você não saia do laço. E é justamente aqui que a gente vai colocar a impressão do erro. Então, vamos lá, repetir. Você vai imprimir para o usuário, digita o dia do seu nascimento, você vai ler o dado do usuário, converter para inteiro, testar se é válido. Você vai ver que não é válido nesse caso, você vai imprimir a mensagem de erro, dizendo a ele o que é um dado válido, e vai voltar a pedir, digite um dado do seu nascimento.
Você vê que agora a gente tem uma estrutura apropriada, né? Esse é o típico caso de uso do laço e-mail, que é muito comum para a interação do processo com processos externos. E é o que mais a gente faz quando a gente programa com interface de usuário ou comunicação entre processos em sistemas grandes, né? Hoje, sistemas na web, online, nas redes, precisam sempre estar interagindo sistemas diferentes. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos escrever esse código agora do jeito que a gente precisa. Então, ler o dado é parte do que a gente quer que se repita. A gente quer ler o dado, né? A gente pode, inclusive, a gente falou aqui de ter um prompt, dia, vou colocar uma coisa simples. Depois de ler o dia, a gente fez a conversão, né? A gente fez o input, vamos lembrar que aqui tem muita coisa junto. Fez o input para imprimir o dia, a string dia, interrogação, fez o input propriamente dito, lê a linha da entrada, convertemos para inteiro, guardamos na variável dia. Se dia for menor do que 1 ou maior do que 31, a gente tem um erro. Então, o que eu vou fazer é inverter isso aqui, porque eu vou pensar em termos de... Lembre que a gente está pensando agora quando é que eu saio do laço? Quando é que é o caminho normal? Como é que eu digo aqui que eu devo sair do laço? Então, a condição que eu devo imaginar aqui não é a de permanência do laço, como é o caso do while, é a de saída. Ou seja, quando é que o dado está correto? Então, quando o dia é maior ou igual a 1 e o dia é menor ou igual a 31. Felizmente, Python tem um jeito mais interessante de escrever isso, que é assim. Ou seja, se dia é maior ou igual, lê daqui para cá, né? A gente está lendo de dia em direção a 1. Se dia é maior ou igual do que 1 e menor ou igual do que 31, o que fica bem melhor de ler, porque você pode pensar, dia está entre 1 e 31, o que é que eu faço? Eu vou fazer um leave. E esse código todo é um loop. A gente já sabe como implementar em Python. Isso aqui é basicamente um while true e o leave é o break. While true, isso, ou seja, o que é que eu tenho que fazer? Repita o seguinte, leia o dia, imprimindo a mensagem, o prompt. Se o dia estiver ok, saia. A gente está falando desse teste aqui. Se estiver ok, saia. Caso não esteja ok, você diz dia inválido, deve ser entre 1 e 31 para o usuário ter a mensagem. Essa mensagem só vai ser impressa se o usuário usar o programa errado. E, em seguida, a gente vai imprimir o dia para o usuário, tá? Só para a gente testar isso. Então, Python 3, nascimento, dia 10, você vê que ele imprime normalmente, dia 20, imprime normalmente, mas se eu digitar o número negativo, ele insiste, dia inválido, deve ser um número entre 1 e 31, 35, 32, 31, finalmente um dia válido, e ele aceita o laço, tá certo? Saindo do laço. Você vê que fica bem natural. Então, o que está dentro do laço é o que se repete. Tudo que se repete está dentro do laço, então é bionívoco, né? Tanto o que está dentro do laço se repete, quanto o que precisa se repetir está dentro do laço. Pode parecer meio sem sentido o que eu estou dizendo, mas você vai ver que quando a gente converter isso para um while convencional, as coisas não vão ser assim tão óbvias, tá certo?